A nossa análise hoje parte de uma ideia bem provocadora, que mexe com a base de tudo que a gente conhece como sociedade. Imagina só, e se a gente vivesse sobre as regras de um contrato que, na verdade, ninguém nunca assinou? A fonte que a gente está analisando já começa jogando essa afirmação na nossa cara. O consentimento nunca foi dado. E para pensar, em que momento exatamente alguém concordou de papel passado com as regras do jogo em que nasceu? E o argumento não para por aí, não. O material chama aquilo que se paga para manter o sistema de contribuições forçadas. A ideia aqui é que não se trata de um acordo voluntário, sabe? É mais uma obrigação. Quem posta quer a gente concorde com ela, quer não. Isso nos leva direto para uma questão de autonomia pessoal. Pensa bem, a autoridade que toma decisões sobre o nosso tempo, nosso dinheiro e as nossas vidas, recebeu essa permissão de quem? Segundo o texto, essa permissão simplesmente nunca foi concedida. E aí que está o paradoxo. Mesmo sem esse consentimento claro, essa dinâmica de controle de contribuição forçada é o que acontece todo santo dia. É uma contradição que, depois que a gente percebe, fica bem difícil de ignorar. Ok, mas se o sistema que a gente tem é apresentado como um problema, qual seria a alternativa? É aí que a fonte nos convida a imaginar um mundo reimaginado. Uma sociedade construída sobre uma base totalmente diferente. E aqui está a diferença fundamental que o texto aponta. De um lado, uma sociedade organizada na base da coerção da força. Do outro, uma organizada pela cooperação voluntária. É essa escolha que, segundo eles, define todo o resto. E como é que isso funcionaria na prática? Bom, em vez de ordens que vêm de cima para baixo, as relações serão governadas por acordos. As regras só valeriam a partir do momento em que todas as partes envolvidas concordassem com elas. Isso vira a lógica do poder de cabeça para baixo. No modelo que a gente conhece, a autoridade vem primeiro. Já nessa visão alternativa, a responsabilidade é o ponto de partida. Prestar contas não seria uma consequência, mas o próprio fundamento de tudo. Parece interessante na teoria, né? Mas quais seriam as regras desse jogo? Vamos mergulhar agora nos princípios que, de acordo com a fonte, fariam essa sociedade cooperativa realmente funcionar. A governança aqui teria um princípio radical: responsabilização direta. Isso quer dizer um sistema com transparência total, onde cada decisão e cada centavo podem ser rastreados. As regras só valem com aceitação explícita e, talvez o mais importante, quem presta um serviço e falha é simplesmente substituído. O poder não seria permanente. A economia desse sistema teria uma regra de ouro, o ganho mútuo. A lógica é bem simples. Qualquer troca, qualquer transação, só acontece se for uma vitória para todos os envolvidos. Se uma das partes sair perdendo, o acordo simplesmente não rola. E quais seriam os efeitos práticos disso na economia? Segundo o texto, sem coerção, o dinheiro iria para quem realmente produz valor e não para quem tem amigo no poder. A moeda seria estável, a inovação não precisaria pedir licença para ninguém e a concorrência de verdade melhoraria a qualidade de tudo para todo mundo. E a justiça, como ficaria? Em vez de um sistema imposto por uma autoridade central, a fonte imagina uma justiça baseada em mecanismos voluntários. A reputação de cada um, os contratos firmados e a liberdade de escolher com quem se associar, esses seriam os verdadeiros pilares. E no centro de tudo isso, uma única lei universal, que substituiria milhares de páginas de legislação. A regra é apresentada como algo absurdamente simples, mas muito poderoso. Não invada o que não é seu. E isso vale para o corpo, para a vida e para a propriedade de cada um. Tudo isso soa como uma bela filosofia, talvez até uma utopia. Mas e se tudo isso já estivesse saindo do papel? É aqui que a análise da fonte dá uma virada inesperada, saindo da teoria direto para a prática. A pergunta que vem na cabeça é inevitável, né? Isso não passa de uma utopia? Um ideal bonito, mas completamente impossível de acontecer na vida real. A resposta da fonte é, no mínimo, surpreendente. Ela afirma que este modelo não está pedindo permissão para existir, ele já começou. A ideia é que isso já deixou de ser só um sonho para se tornar uma realidade em construção. E essa estrutura toda de pensamento, essa filosofia prática, ela tem um nome. E é agora que a fonte revela qual é. O nome é fraguismo. E é fundamental entender que ele é apresentado não só como uma filosofia, mas como um guia prático. Quase um manual de instruções para construir uma sociedade baseada em cooperação voluntária, com ausência total de qualquer tipo de coerção. E onde é que isso estaria acontecendo? A fonte aponta para iniciativas concretas.
câmaras de arbitragem voluntárias para resolver conflitos sem precisar do sistema estatal. Novos modelos de educação focados na autonomia do aluno. Experimentos em governança descentralizada e até comunidades inteiras sendo construídas com base nesses princípios. E para fechar, a fonte deixa uma provocação final. Se tudo isso foi desconfortável, ótimo. O argumento por trás disso é que o desconforto pode ser o primeiro sinal de que a gente está questionando algo que sempre foi dado como certo. E a gente termina com essa pergunta que fica no ar. Alguma mudança realmente profunda já começou de um jeito confortável? Fica aí a reflexão sobre o que a gente está disposto a questionar para, quem sabe, imaginar um futuro diferente.